Boa noite, Wake. Eita, glória. Saiu forte aqui o som. Amém. Que bom poder estar compartilhando a palavra de Deus. Que Deus colocou no meu coração o tema dessa noite. Na verdade, começou através de um versículo lá de Salmos 37, 4. Vocês não precisam abrir, lá diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Em outra versão diz: deleita-se também no Senhor, Ele te concederá os desejos do seu coração. E agradar aqui tem esse sentido de encontrar satisfação plena, de você encontrar no Senhor o verdadeiro prazer da sua alma. Mas enquanto eu li esse versículo, o Espírito Santo confrontou meu coração. E a partir disso veio o tema dessa mensagem, que é cuidado com o que você deseja. E esse é o tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Porque, na verdade, essa passagem aqui pode indicar como se o Senhor fosse fazer tudo aquilo que nós gostaríamos, todo e qualquer desejo. Mas nós sabemos que não é bem assim. E quando nós encontramos o verdadeiro prazer nele, como o Rafa pregou semana passada, lá em 1 Timóteo, que a grande fonte de lucro é nós termos no Senhor o nosso verdadeiro prazer. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, com a nossa verdadeira satisfação nele. E quando Ele é o nosso tudo, os nossos desejos estarão alinhados ao coração dEle. E por isso eu e você precisamos ter cuidado com aquilo que nós ansiamos, com aquilo que nós desejamos. E a gente vai conversar um pouquinho nessa noite, chamando a atenção sobre isso. Às vezes é mais fácil a gente identificar aquele desejo que de cara você já sabe que é ilícito, que é impuro, que não agrada ao Senhor. Mas há alguns desejos que podem nos enganar. E, na verdade, eles são até lícitos. Parecem boas opções, mas nós precisamos perguntar quais são as reais motivações por trás deles. Então, é algo que o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite. Aquilo que você está desejando pode até ser bom, mas qual a real motivação por trás disso? E eu creio que é uma noite do Senhor falar e ministrar os nossos corações. Porque Ele sabe qual é o melhor para a nossa vida. Às vezes a gente anseia, a gente deseja, e a gente tem vivido um tempo como Academia da Fé, como igreja, de cumprimentos de sonhos, de realizações. E glória a Deus que Deus é um Pai bom, Ele ama nos presentear. Mas nós precisamos estar alinhados ao coração dEle, buscando a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, amém? E nesse sentido, cara, você pode ter boas intenções, por exemplo, casar. Casar é bom, amém? Amém foi pouco, mas é bom, eu creio. Mas qual é a motivação, você que é jovem? Eu quero casar. Casar por quê? Porque Deus colocou esse sonho no seu coração de você construir uma família, de fazer algo bom. Ou porque você não se aguenta mais. Hugo, estou subindo pelas paredes, não aguento mais, tenho que casar. Vocês estão rindo, mas acontece. Não aguento. Meu pai e minha mãe estão enchendo meu saco, não sei o quê e tal, não aguento mais. Desculpa o palavreado, mas é assim que o jovem fala. Então, a gente tem que alinhar. Mesmo aquilo que seja bom, casar é bom. Mas qual a real motivação por trás disso? Uma liderança. Às vezes, Deus colocou um desejo no seu coração, jovem. Um chamado, um ministério, ou algo do tipo. Mas por que nós queremos e ansiamos tanto isso por uma posição, por uma validação, por um reconhecimento? Que você possa fazer aquilo que Ele te colocou para fazer hoje. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Então, a gente precisa ter atenção quanto essas áreas da nossa vida. O Rafa falou sobre as riquezas domingo passado. É normal você querer ganhar mais dinheiro, ter uma boa profissão, mas qual é a real motivação por trás disso tudo? E a gente tem que saber que o nosso coração, como diz lá em Jeremias 17, 9 e 10, lá diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O verso 10 diz: eu, Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E hoje eu creio que é uma noite para que o Senhor possa esquadrinhar os desejos do seu coração. Repita comigo: essa noite é uma noite para que o Senhor possa esquadrinhar os desejos do meu coração. Aleluia. E é importante eu e você termos
temor quanto a isso. Às vezes é uma palavra mais de reflexão, realmente. Caramba, eu estou seguindo esse caminho, eu estou fazendo a vontade de Deus, tá? Mas qual a real motivação por trás disso? Não pode ser feito só por fazer, não, porque é bom. Tá, é bom. Mas Ele está me dirigindo, está no tempo certo. Por que eu estou querendo tanto isso? E lá em Jeremias 29:11, eu e você conhecemos, diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Outras versões diz, ou o fim que vocês desejam. Mas esse desejo precisa estar alinhado ao desejo do Pai. Porque Ele sabe o que é bom para a nossa vida. Às vezes a gente cai na cilada, de fazer todos os nossos planos, isso é importante. O homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você e eu precisamos sonhar, fazer planos, mas nós precisamos aprender a apresentar a Ele, colocar diante da presença dEle. Precisamos aprender nisso. Só que interessante, o verso 11 de Jeremias 29, a gente conhece bem, mas do 8 ao 10 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Mas o que me chamou a atenção aqui, e o contexto desse verso, era o povo de Deus que estava cativo ali na Babilônia, preso porque não tinha obedecido ao Senhor. Mas aqui ele salienta, ele chama a nossa atenção. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Porque isso é uma grande cilada. Geralmente nós, como seres humanos, gostamos de ouvir aquilo que é bom, agradável, confortável. E a gente não pode cair nessa cilada. Existe o grande perigo de criarmos a imagem falsa de um Deus verdadeiro, como se Ele estivesse aqui para fazer tudo o que nós desejamos. Mas, na verdade, eu e você precisamos submeter ao nosso coração a vontade do Pai. É nesse lugar que Ele nos chama para nós estarmos e viver o centro da vontade dEle. Isso aconteceu com o povo lá no Antigo Testamento. Moisés estava lá para receber as tábuas, os 10 mandamentos. Enquanto isso, ele deixou Arão ali à frente do povo. E a Bíblia relata que eles estavam ali fazendo o quê? Um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava lá no monte buscando a direção do Senhor. E lá em Gênesis 32:5, a Bíblia diz que Arão fala: amanhã será festa ao Senhor. E esse Senhor ali na Bíblia fala de Yahvé, que é o único e grande Senhor. No verso anterior fala de Elohim, que pode ser os deuses daquela época, ou então o verdadeiro Deus. Mas nesse verso, ele fala que amanhã será festa ao Senhor, a Yahvé, que somente pode se referir ao único Deus verdadeiro. Ou seja, aquele povo não sabia onde Moisés estava demorando, mas enquanto isso, eles reconheceram de fato que Yahvé tinha libertado eles. Mas eles simplesmente mudaram a verdadeira imagem de Deus para uma figura administrável de um Deus que lhes daria tudo o que eles quisessem. Ou seja, eles estavam criando a imagem falsa de um Deus verdadeiro. E eu e você não podemos cair nessa cilada. Hoje em dia acontece a mesma coisa. Nós estamos sendo estimulados a crer que Deus tem que fazer todo o nosso desejo, como se Ele tivesse totalmente ao nosso serviço. Nós estamos a serviço de um rei. Ele te comissionou. Você é filho? Glória a Deus, somos filhos. Ele é nosso pai. Mas mesmo sendo pai, Ele não deixa de ser Senhor e Rei. E nós precisamos ter isso em mente, de ter essa consciência. Não pode ser ao contrário. Eu e você precisamos submeter nossos desejos, vontades, ao senhorio dEle. Porque Deus não cria filhos mimados. Imagina, seu pai e sua mãe dão tudo o que você pede. Misericórdia, vai crescer uma criança totalmente mimada. Se você que é pai e mãe faz isso com seu filho terreno, você não acha que o seu Pai Celestial não vai fazer com você? Então, que eu e você possamos, nessa noite, sermos despertados para essa realidade e aprender a filtrar os nossos desejos e vontades e submetê-los à soberania do Pai. Imagina Jesus lá na cruz. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade. A gente olha muito para Jesus pelo aspecto divino. E, verdadeiramente, Ele era homem, mas Ele também era o Deus encarnado em forma humana.
mas ele também estava sujeito aos mesmos anseios, desejos, vontades, angústias, preocupações que nós estamos. E lá na cruz é nítido o desejo e a vontade dele como ser humano. Imagina Jesus naquela condição. Ele falou: Pai, lá no Getsemane, se possível, aparta de mim esse cálice, eu não quero estar nesse lugar. Mas ele nos ensina o que nós devemos fazer. Mas que seja feita a sua vontade, não a minha, porque ele já via a recompensa, ele já via o propósito eterno, que era a minha e a sua vida salva e transformada, libertas do império das trevas. Mas que Jesus possa nos ensinar, a vontade dele não era essa. Imagina sofrer, estar longe, tomar sobre si todo o jugo, todo o pecado, além da dor física, do vexame, da humilhação, de tudo aquilo que ele passou. Então, tem várias situações na nossa vida que realmente nós não queremos, nós realmente não gostaríamos de passar, mas que nós possamos ser ousados, assim como Jesus foi, e ser sincero com o Pai: Pai, essa não é a minha vontade, mas se for a tua, eu vou, porque eu sei que é melhor para a minha vida. E eu sei que esse propósito, da qual eu faço parte, que é a minha vida, vai alcançar outras pessoas. O pastor Hélio falou nessa manhã, nós não estamos aqui à toa, estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. Isso envolve outras pessoas, começando dentro da sua casa, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Outras pessoas que precisam encontrar o verdadeiro significado da vida. É o Senhor Jesus, Ele morreu por nós e conta comigo e contigo. Que os nossos desejos possam ser agradáveis ao Senhor. Que eu e você possamos honrar, valorizar e temê-lo. O Rafa estava falando aqui na minha ministração. Aquele que teme ao Senhor, Ele dará a conhecer os seus segredos. E temer ao Senhor é reverenciar, é valorizar essa palavra. É não deixar se acostumar com a presença. É buscar, é ansiar verdadeiramente essa presença todos os dias. E é possível viver essa realidade. Mesmo que o nosso ser exterior se corrompa, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então não deixe se renovar dia após dia no Senhor, na força do seu poder. Mas o Evangelho, ele envolve renúncias. Que nem eu estava falando ali de Jesus, quantas coisas ele não renunciou. A Bíblia diz que Jesus, sendo Filho de Deus, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. E a partir disso, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. E eu e você, não vai ser diferente. Se foi assim com ele, a nossa carne vai sofrer. Mas nós seremos aperfeiçoados em Cristo Jesus, porque nós fomos criados para boas obras, e aquele que começou a boa obra na sua vida, há de completá-la. Mas eu e você precisamos sujeitar o nosso coração à soberania dele. Ele é rei, e ele precisa ser rei nas nossas vidas, mas isso envolve renúncias. O Evangelho é um evangelho de renúncias. E lá em Hebreus 11, 24, se quiser pode abrir, estou falando rápido pra caramba, né? Mas abre lá. Hebreus 11, a partir do verso 24. Lá diz: pela fé Moisés, sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Aleluia. Essa passagem é muito forte, porque Moisés, ele não abandonou qualquer coisa, ele abandonou um reinado. Ele era reconhecido como filho da filha do rei de Faraó. Mas por que ele abandonou isso? Porque ele entendeu, isso é muito forte, gente, que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Que eu e você possamos contemplar a recompensa eterna,
não uma recompensa passageira. Isso não quer dizer que Deus não vá te abençoar, vá. E Ele vai, porque Ele ama abençoar os seus filhos. Mas que o nosso coração possa estar em conhecê-lo verdadeiramente, em conhecer os seus desejos e anseios para a nossa vida. E o demais, que nem o Rafa leu, as demais coisas nos serão acrescentadas de forma miraculosa. Ele vai fazer. Ele faz infinitamente mais daquilo que eu e você possamos pedir ou imaginar. Ele vai além, porque Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus que transborda. Ele é um Deus que faz muito mais. Mas eu e você precisamos ter esse coração de nos sujeitarmos ao Rei. Ele é o Rei e precisa ser Rei nas nossas vidas. E eu creio que é uma noite dele estabelecer o trono dele nos nossos corações, para que Ele reine por inteiro. E eu falei aqui no início, eu sei que tem às vezes desejos impuros, e o Rafa já orou, e eu declaro que já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus. Mas eu queria chamar a atenção essa noite para aqueles que parecem realmente bons ou lícitos, mas que nós precisamos alinhar as motivações com a motivação do céu, uma motivação correta. E nós precisamos estar conectados ao propósito dele. Eu e você, nós já nascemos com um chip instalado dentro de nós. Lá em Jeremias fala, né? Antes de sermos concebidos no ventre materno, Ele já tinha separado Jeremias. Ele já nos conhecia. Antes de nascermos, Ele já tinha separado para ser profeta às nações. Antes de você nascer, Ele já conhecia o seu futuro, porque Ele te criou com um propósito eterno. Então, creia nesse propósito, e não queira andar fora desse propósito, porque quando Ele te chama para você fazer aquilo que você nasceu, cara, isso é uma potência. E você nasceu para fazer coisas grandiosas e poderosas nas mãos do Senhor. Quando você vê a Bíblia, homens de Deus, Davi lá, um garotinho, né? Ninguém dava nada por ele. Mas Samuel era o profeta, Samuel era um sacerdote ungido, era um homem que conhecia ao Senhor. Mas até ele, por isso é importante a gente ter em mente o que Jeremias fala, né? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. O nosso coração é muito fácil de ser corrompido, é muito fácil de ser adulterado. Por isso que todos os dias nós necessitamos da presença dele em nós, para que a gente não se desvie, para que a gente não saia do prumo, para que a gente continue olhando para ele. Samuel olhou ali e falou, Davi, quem é esse daí? Aí Deus adverte ele, vocês, homens, podem olhar a aparência, mas eu sondo e conheço o coração. E o Senhor, melhor do que ninguém, conhece o seu coração. Ele te sonda, ele vai lá no íntimo do teu ser, ele sabe o que você gosta e o que você não gosta, aquilo que te preocupa, aquilo que te dá alegria. E Ele se preocupa com a sua vida, Ele te valoriza, e Ele confia em você. Estou lembrando aqui de Gideão. Deus manda um anjo para falar, homem forte e corajoso. Ele, eu? Quem? Sou eu mesmo? Está falando comigo? Porque a gente não se vê, às vezes, como Deus nos vê. Mas Ele está te chamando para que você possa se enxergar como Ele te criou, como você é na essência. Um homem, uma mulher forte e corajosa no Senhor. Filhos que sabem quem são. E Davi sabia quem era. Tanto que quando Golias se levanta lá, a primeira coisa que ele fala, ele sabia que aquele cara não era um aliançado. Quem é este incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Você vem contra mim com espada, com lanças, com escudo. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo. Nós servirmos ao Rei. E para servirmos ao Rei, precisamos alinhar os desejos e os propósitos do nosso coração à vontade soberana dEle, para nossas vidas, para as nossas vidas. E o Evangelho é isso. É uma vida de entrega, de submissão, de temor ao Senhor. Mas fique em paz, né, vocês que são jovens. E você também que já é um jovem com mais idade, amém? Porque na nossa vida com Deus, Ele vai nos mostrando as coisas ao longo do caminho. Eu me apego muito à história de Abraão, fico imaginando, meu Deus, será que eu teria essa coragem? Será que eu teria? O cara estava lá, confortável, tranquilão na terra dele. Aí Deus já manda logo, sai da tua terra, da tua parentela,
vai para a terra que eu já estou te mostrando, amém? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Ou seja, ele sai daquele lugar de total conforto para confiar, sem saber, ele não estava vendo. Ele não estava enxergando, mas por fé ele foi obediente e seguiu a voz do Senhor. E o Senhor fala conosco ao longo do caminho. Então, enquanto você não sai do lugar, ele não vai te mostrar. Você precisa responder a ele por fé. E quando você dá o passo, ele já te mostra ao longo do caminho o próximo passo. E tudo vai se tornando claro. Então, confia no Senhor. O Senhor nos revela de acordo com a sua vontade. E o que a palavra diz? Que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ele não vai deixar você viver enganado, se você se colocar à disposição dele. A palavra é lâmpada para os nossos pés, mas ela também ilumina o nosso caminho. Ela ilumina aqui hoje e ela vai iluminando conforme você vai andando. Então, não fique parado. Se Deus te desafiou, dê os passos de fé, continue andando, continue caminhando. E Ele vai mostrando quem Ele verdadeiramente é. Para aqueles que confiam nele. E confiar é se entregar. É realmente colocar o seu coração diante dele e confiar que ele sabe o que ele está fazendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A nossa vida está nas mãos dele. Tudo que eu e você precisamos, antes de sair da nossa boca, ele já conhece. Mas ele quer um relacionamento, ele precisa ouvir de você e de mim. Porque ele anseia por isso. E que o nosso anseio maior possa ser conhecê-lo. Prosseguir em conhecer ao Senhor todos os dias. Para que possamos viver na integralidade os planos e propósitos do Senhor para a nossa vida. Contemplando a recompensa, assim como foi com Moisés. Ele contemplava a recompensa. Não é algo passageiro, é algo eterno, algo que não tem fim. Aquilo que eu e você fazemos aqui na terra ecoa para a eternidade. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Há uma frase que o evangelista Edson falou na última vez que ele veio aqui, que ficou muito forte no meu coração. Ela é remetida a Lutero. Ele diz: eu não conheço os caminhos pelos quais ele me guia, mas eu decido conhecer plenamente aquele que é o meu guia. E esse é o nosso caso. Eu e você podemos não conhecer, o que vai acontecer amanhã? Não sei. Mas eu decido conhecer aquele que me guia todos os dias. Porque nesse lugar você não vai estar desesperado. Nesse lugar você não vai estar preocupado. Porque o controle da sua vida estará nas mãos dele. E você sabe que aquele que te guia conhece o seu caminho melhor do que você mesmo. Então esse é o nosso lugar. De colocar a nossa vida nas mãos dele. De deixar que ele nos conduza ao longo do caminho. E ao longo do caminho ele vai nos concedendo balizas, marcos, delimitações para que eu e você possamos seguir. E seguir a voz e a direção dele. Para que os nossos desejos, os desejos do nosso coração, possam estar alinhados com a vontade do Pai. Porque a vontade dele é boa, gente. Ele é um Deus bom e que ama dar coisas boas aos seus filhos. E eu e você precisamos apenas cooperar, apenas seguir, apenas responder aquilo que ele nos pede. E eu queria compartilhar com vocês 5 balizas, 5 delimitações que Deus colocou no meu coração e que eu creio que vai abençoar as nossas vidas. A primeira dela é: respeite os sinais que ele te dá. E a partir disso, vamos abrir lá a Bíblia em Números 22, a partir do verso 12. Lá fala sobre a história de Balaão e de como aquele homem de Deus ficou completamente cego através da idolatria, mas o Senhor estava dando sinais para ele. E não foi um, não, foi um monte de sinais. Só para contextualizar, ali eles estavam no meio de vários povos inimigos, né? E o rei lá dos Moabitas, Balaque, estava oferecendo riquezas e honras a Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão era um sacerdote ali do Senhor. E vamos ver o que a Bíblia diz, o que Deus respondeu a Balaão. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos chefes de Balaque: voltem para a sua terra, porque o Senhor não me deixa ir com vocês.
Não era vontade de Balaão. Olha o que ele fala. Porque o Senhor não me deixa, eu não posso fazer nada. No 14 continua. Então os chefes dos moabitas se levantaram, foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir conosco. De novo, Balaque enviou chefes, em maior número e mais honrado do que os primeiros. Eles chegaram a Balaão e lhe disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que não se demore vir até aqui, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você me disser. Venham, pois, e, por favor, amaldiçoe este povo. Balaão respondeu aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora peço que fiquem aqui também esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Ou seja, Balaão estava insistindo ali, Deus já tinha sido claro com ele. Olha o verso 20. De noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: Como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. O verso 21. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi, e o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Ora, Balaão ia montando na sua jumenta e 2 dos seus servos iam com ele. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho com a sua espada na mão, e por isso a jumenta se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito entre as vinhas, havendo muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertou o pé de Balaão contra ele. Por isso Balaão tornou-se a espancá-la novamente. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Balaão ficou irado e espancou a jumenta com uma vara. Olha só que Deus teve que fazer. Então o Senhor fez a jumenta falar. E ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz a você, para que você me espancasse já 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. A jumenta disse a Balaão: Não é verdade que eu sou a jumenta em que você tem montado toda a sua vida até hoje? Será que tem sido meu costume fazer isso com você? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Por isso Balaão inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. Só até aí. Essa história relata um homem que deixou o seu desejo se tornar uma idolatria, e isso o tornou cego. Deus já tinha dado vários sinais para ele. Na primeira, ele orou, colocou. Não precisava nem orar, né, gente? Ele era homem de Deus, servo do Senhor. E o cara oferece honras, riquezas, para amaldiçoar o povo. Tem coisas que eu e você nem precisamos orar, você já sabe que é errado. Mas a gente é tão insistente que a gente vai lá, não, vou orar, vai que Deus muda de ideia, né? Aí ele foi lá e orou, Deus se apresentou, colocou e tal, Deus falou: não vá. Aí depois ele vai, mas as palavras dele, a palavra de Balaão é até bonita. Não, eu jamais faria isso. Mas eu vou lá falar com ele, consultar ao Senhor novamente. E a partir disso, o que acontece? Deus permite que ele vá. Deus é um Deus contraditório que muda de ideia? Não. Mas não adianta, ele não vai te pegar aqui, te dar um mata-leão e te empurrar para você fazer. Se você insistir naquilo, mesmo que não seja agradável a ele, mesmo que não seja uma boa ideia, ele vai permitir que eu e você façamos. Ele nos deu o poder da escolha. O Espírito Santo é o nosso guia, aquele que nos ilumina, aquele que nos dirige a toda a verdade. Mas se ele já falou e você está permanecendo nesse mesmo lugar de insistência, ele vai permitir. Tanto que no verso 21, no 22 fala que a ira de Deus se acendeu contra ele. Ou seja, ele permitiu ir, mas não quer dizer que ele estava validando aquele caminho. Porque ele já tinha sido claro, não vá para esse lugar. Mas Balaão insistiu, permaneceu naquele lugar. E mesmo que seja ruim, se você persistir nesse desejo, no caso aqui para Balaão já estava em outro nível, né? Já se tornou uma idolatria. Deus permitirá que você viva isso. Ele nos dá os desejos mesmo quando contrariam os dele, mas isso não nos levará à bênção que queremos. E Deus ainda foi mais claro. Imagina, cara,
uma mula começar a falar com você, uma jumenta. No caso, a mula estava sendo Balaão. Inverteu a parada. Imagina, um animal começa a falar contigo. Deus deu, vamos mudar aqui. Vai começar a falar contigo e o cara nem se ligou. Ele estava tão cego que ele começou a discutir com a mula. 2 mulas conversando. Um discutindo com o outro, falando, conversando. Ou seja, às vezes o teu desejo, o anseio, você quer tanto, eu quero tanto, que você fica cego, as coisas estão na tua frente. A mula está falando contigo e você está respondendo a ela. Em vez de estar olhando para o rei que está falando, não vá, ou então vai por esse caminho. Então eu e você precisamos estar conectados à direção de Deus, para que as nossas motivações, os anseios do nosso coração, que somente Ele conhece, só Ele sonda, possam estar alinhados ao propósito dEle. E Balaão não se permitiu viver essa realidade. Lá depois você pode até ler em casa, a Bíblia vai relatar que ele acabou não amaldiçoando o povo ali, porque Deus não permitiu. Aí Deus foi incisivo, Deus é soberano, falou, não quero, não vou deixar. Mas o anseio e o desejo dele era tão grande, que Números 31:16 diz, eis que as mulheres moabitas, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. E Apocalipse 2,14 também fala sobre o Balaão. Lá diz, tenho, porém, contra vocês estas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. E quando você começa a ler aqui no Antigo Testamento, você nem encontra tantos relatos nesse sentido. Mas nós cremos que a palavra é uma só. Se está escrito lá em Apocalipse, é porque aconteceu. Mas você vê que Balaão não respeitou os sinais do Senhor. Deus deu vários sinais, não foi 1, foi 2, foi 3, foi 4, foi 5. Porque Deus é um Deus misericordioso. Ele não quer que eu e você venhamos a estar perdidos. Ele vai nos dar sinais, mas nós precisamos reconhecer. E como nós precisamos, e o que nós podemos fazer? Nós precisamos fazer aquilo que Balaão não permitiu fazer. É deixar com que a palavra julgue as motivações do nosso coração. Lá em Hebreus 5:12-13, não precisa abrir, para a gente ganhar tempo. Lá diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, Ele conhece. Então, deixe-se ser julgado pela palavra do Senhor. Eu não posso julgar e condenar o seu coração, eu não conheço o que está no teu coração, mas Ele conhece. Está tudo descoberto, está tudo manifesto aos olhos dEle. E, infelizmente, Balaão não se permitiu ser julgado pela própria palavra, que era o Senhor falando com ele. Que eu e você possamos ter esse cuidado, que essa baliza venha estar bem estabelecida na nossa vida, de respeitar os sinais que Deus nos dá. Ele vai te dar sinais, creia. Você pode estar no caminho, Ele vai te dar sinais. É por aqui, ou não, é por ali. E precisamos estar atentos a isso. Segunda baliza que eu coloquei, mesmo que o desejo ou a intenção seja boa, não faça se o Espírito Santo não te dirigir. Lá em Atos 16:6, diz, falando sobre Paulo, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Se o Senhor não permitiu nem pregar a palavra dele em um lugar, quanto mais fazer outras coisas. Quer dizer que pregar a palavra é ruim? Não. Mais do que eu e você, Ele está interessado que outras pessoas sejam salvas. Mas não era o momento, não era o lugar. Só que lá em Atos 19:10 diz que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Isso indica que não era que Deus não queria que Paulo alcançasse a província da Ásia, mas que ele tinha algo no momento certo que foi muito mais eficaz. A Bíblia relata em Atos 19:10 que toda a província ouviu sobre a palavra do Senhor. Então, até mesmo antes de você falar sobre o Senhor, não estou falando que, e agora, será que... Não, cara. Será que é o momento certo?
Será que o Espírito Santo está me pedindo para falar ou para me calar e orar? A gente tem que estar atento a toda e qualquer oportunidade, sim, mas não podemos fazer nada pela força do nosso braço, mesmo que a intenção seja boa. A melhor intenção do que pregar a palavra de Deus, do que falar das boas novas do Senhor, que Jesus nos libertou, que Ele nos curou, que Ele nos ama, que a nossa vida pertence a Ele, e falar para outra pessoa, você precisa conhecê-lo. Paulo tinha esse anseio, esse desejo que era bom, e muitas coisas são boas, mas não era o momento. O Espírito Santo não permitiu, e quando Ele permitiu, foi muito mais eficaz, porque a palavra é viva e eficaz. Ele sabe fazer do melhor jeito, só que às vezes eu e você tentamos fazer do nosso, puxar para a nossa realidade, enquanto deveríamos confiar nele. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, se nós fazemos do nosso jeito, eu e você teremos que sustentar isso. E vai ter uma hora que eu e você vamos cansar, a gente não vai aguentar sustentar. Mas quando estamos debaixo da direção de Deus, Ele irá te sustentar, porque Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, a intenção pode ser a melhor dos mundos, mas se Ele não dirigiu, não faça. Confia que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? E é simples, se eu e você quisermos conhecer a sua direção, é ouvir a sua voz. Lá em Isaías 30, 21, é o verso que a gente conhece. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ele vai te guiar, ele vai te conduzir. Mas eu e você precisamos estar alertas aos sinais e à voz do Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Nós não conhecemos todos os caminhos, mas nós decidimos conhecê-lo. Conhecer o nosso guia maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Espírito da verdade. Outra baliza que Deus colocou no meu coração. Não deixe com que o inferno te impeça de sonhar. Como o pastor Hélio tem falado, o nosso coração é a fábrica dos sonhos de Deus. E Ele cumpre cada uma das suas promessas. Ao mesmo tempo que eu e você precisamos ter cuidado de alinhar os desejos, os anseios e as nossas vontades ao coração dEle, isso não pode parar você, não pode fazer você parar de sonhar. Nós podemos e precisamos sonhar de acordo com a vontade dEle e apresentar os nossos sonhos diante dEle. Lá em Josué 21, do verso 43 ao 45, diz, falando sobre o cumprimento da promessa da terra prometida. Desta maneira, o Senhor deu a Israel toda a terra que, sob juramento, havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo o que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. E o 45 diz, nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor havia falado às casas de Israel. Tudo se cumpriu. Que você possa receber essa verdade para a sua vida também. A casa de Israel representa os filhos. Ali era o povo de Deus, e eu e você somos filhos, pertencemos a Ele. E nenhuma promessa dEle falhou, jamais falhará na minha e na sua vida. Tudo que Ele promete se cumpre. E os sonhos dEle sempre serão acima da nossa capacidade de realizar. O homem, às vezes, caramba, será que eu consigo? Será que eu faço? Mas se é sonho, tem que ser acima daquilo que você pode realizar. Senão eu vou lá e faço. Está muito simples. Eu tenho o poder de fazer, eu vou lá e faço. Então não tenha medo de sonhar, e sonhe grande mesmo. Coisas grandiosas. Porque não é você que fará, é Ele fazendo através da sua vida. Nós somos instrumentos, canais nas mãos do Senhor. Mas Ele precisa de corações que creiam que Ele está fazendo. E Ele precisa de pessoas que creiam que Ele fará. E que confiem. Confiem. O milagre quem faz é Ele. O pastor Hélio estava lendo pela manhã, lá em Deuteronômio, falando daquilo que Deus tinha programado para esse cumprimento da terra prometida. E lá em Deuteronômio 6 diz, quando o povo foi para a terra prometida, foram para um lugar em que nada construíram, casas cheias de tudo que é bom, que eles não encheram. Ou seja, Deus já tinha tudo planejado, preparado. O papel deles foi crer, confiar, descansar, mas, acima de tudo, obedecer à voz do Senhor. Obedecer à voz dEle.
Nós precisamos obedecer, estar ligados, atentos. O nosso desejo, a nossa vontade, o nosso próprio eu, não pode ter mais peso do que obedecer à vontade de Deus. Porque isso foi o que aconteceu lá com Balaão. O desejo dele era tão grande, ficou acima. E o resultado foi aquele que a gente viu, né? De seguir na idolatria, de ficar cego. Mas aquilo que Deus tem para nós é bom demais. Ele tem coisas maravilhosas para mim e para você, para as nossas vidas. Possamos ter esse coração, assim como Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Creia. Ah, Hugo, mas está demorando. Não está demorando, não chegou o tempo ainda. Ele sabe. Ah, mas com o irmão aqui do lado foi mais rápido. Pô, 1 ano já resolveu a vida dele toda. Cara, não caia nessa cilada da comparação, já. Temos ouvido isso o tempo todo. O propósito dele é individual para você. Ele te conhece pelo nome, a sua vida não é igual à pessoa que está do seu lado. E o que ele tem para você é específico. Não é igual a pessoa que está do seu lado. Agora, quando nós nos juntamos, aí a eficácia é maior, porque o que ele tem na sua vida é complementar ao que ele tem pela vida do irmão do seu lado. Então, não tente ser igual ao outro. Saiba que ele tem algo específico e no tempo certo vai se cumprir. Para a gente ir adiantando, o quarto marco, a quarta baliza é cuidado com a imaturidade e a ansiedade, pois nos fazem querer antecipar a concretização dos sonhos fora do tempo de Deus. Da mesma forma que eu dei o exemplo bom de Abraão, um homem que creu, ficou lá esperando, 100 anos, Sara estéril, ele já bem idoso, mas a Bíblia também relata que ele tentou antecipar, ele tentou dar um jeitinho. Qual foi o jeitinho dele? Ismael. Deus tinha dado para ele uma palavra, mas aparentemente estava demorando tanto que, movido pelas circunstâncias, por sentimentos, por desejos, por vontade, ele acabou saindo da direção de Deus. E olha o problema que isso gerou e repercute até hoje. Não vamos entrar nesse mérito, mas uma decisão nossa impacta muitas vidas. Então, a gente precisa estar ligado com o Senhor. Precisamos estar atentos. Não podemos ser... Pastor Eli mandou ver hoje de manhã. É um culto de poucos amém, eu sei, porque é uma palavra que traz mais reflexão mesmo. Para a gente refletir, colocar o nosso coração alinhado ao dele. E eu creio que Ele está sondando os nossos corações para que possamos viver no centro da vontade dEle. Não há outro lugar para eu e você vivermos. Mas a Bíblia relata que há um tempo e um modo para cada propósito debaixo do céu. E o sábio sabe discernir o tempo e o modo de cada coisa. E a palavra diz, peça sabedoria ao Senhor, não duvidando, mas crendo, e Ele te dará de forma deliberada. Porque Ele sabe que eu e você precisamos dEle, que é a sabedoria em pessoa. Às vezes você está querendo realmente algo que é muito bom, mas que não chegou o tempo. Ou às vezes chegou o tempo, mas não é do modo como você acha que vai ser. Então coloque diante do Senhor, peça sabedoria para administrar isso tudo, para que eu e você não possamos ser imaturos e ansiosos de querer fazer, movidos por uma circunstância, vou lá e faço, não. Não caia na cilada, que nem Abraão caiu, mesmo sendo reconhecido como o pai da fé. Mas isso é lindo, a palavra de Deus não esconde os erros e os acertos dos homens e das mulheres de Deus. Porque eu e você também erramos e acertamos. Mas ela nos dá o caminho pelo qual nós devemos seguir, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Amém? E a última baliza é seja perseverante. Vou pedir para vocês abrirem lá em Josué 14. Tenha paciência e perseverança, porque no tempo certo tudo vai se cumprir, tudo. Esse capítulo fala de Josué dando Hebrom a Calebe. Vamos ler a partir do verso 7. Calebe diz: Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração.
Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. Olha quanto tempo, gente. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. E olha o que ele declara: estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como Ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor Deus de Israel. Só até aí. Aqui a Bíblia relata, não uma, não duas, mas 3 vezes, a real motivação por trás disso. Calebe perseverou em seguir o Senhor, seu Deus. Ele não abriu mão dessa promessa. Ele tinha 40 anos, enquanto os outros estavam lá amedrontando o povo, com o olhar humano, ele olhava pela fé e sabia que aquela terra era uma terra prometida, que Deus o daria. Mas não foi fácil. A Bíblia relata que ele esperou longos 45 anos. Tomara que não seja o meu caso, mas se for, a gente tem que estar preparado para isso. Estou brincando aqui, mas Deus é soberano. Ele sabia o tempo certo dessa promessa se cumprir. Mas não abra mão das promessas do Senhor para a sua vida. No tempo certo, elas vão se cumprir. Não abra mão das promessas do Senhor para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua profissão, para os sonhos que Ele colocou no seu coração. No tempo certo, eles vão se cumprir. E aprenda a guardar e proteger aquilo que Deus falou ao seu coração. Ao longo desses anos, quantas coisas não poderiam ter sido colocadas ali no coração de Calebe? Mas ele declara, cheio do Espírito: eu estou tão forte como no dia que o Senhor me chamou, como no dia que o Senhor me enviou. Então ele vai te dar vitalidade, força, ânimo, coragem, para você fazer tudo aquilo que ele já planejou para a sua vida. Então não acha: Hugo, está demorando. Não está demorando. Quando vier, vai vir na hora certa. E Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Apenas creia e se coloque à disposição para viver isso. Calebe sabia, ele não abriu mão até o final. Tanto que ele falou: agora me dá aquilo que é meu. Ele sabia o que era dele, porque Deus tinha prometido. E quando Deus te promete algo, não abra mão. Guarda, protege isso, valorize isso, porque no tempo certo vai se cumprir. Assim como Moisés, que via aquele que é invisível, que nós possamos ver, trazer à existência mesmo aquilo que os teus olhos naturais não estão vendo, mas que pelo olhar da fé nós já contemplamos. Ele é um Deus que realiza sonhos. Da mesma forma como nós estamos vivendo como igreja, como ministério, cumprimento de uma promessa da terra prometida, ações e desejos que Ele colocou no seu coração, que irão se cumprir. Não abra mão deles. O que eu e você precisamos fazer é respeitar essas balizas, é aliar a motivação do nosso coração à motivação correta. Não é fazer por fazer, mas é fazer para agradar a Ele. Quando você agrada ao coração dele, Salmos 37 diz: Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque quando você ama e se satisfaz na presença dele, não tem como o teu desejo estar fora da direção dele. Estará alinhado ao propósito eterno dele. Vou pedir para vocês se levantarem. Aleluia. Obrigado, Jesus.
Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Como foi declarado, uma noite dele esquadrinhar, sondar o mais íntimo do nosso coração, os desejos, os anseios, as vontades. Pai, estamos aqui nessa noite, ó Deus. Queremos colocar diante de Ti todo o nosso coração. O Senhor nos conhece como ninguém. Antes da palavra nos vir à boca, o Senhor já sabe. Mas nós estamos aqui como filhos, que têm liberdade na Sua presença. Podemos chegar com confiança na Sua presença, na qual o Senhor nos ouve, na qual o Senhor nos conhece. E nós cremos que nessa noite estamos sendo despertados para viver no centro da Tua vontade, para agradar o Teu coração, para encontrar o verdadeiro prazer da nossa vida, que é o Senhor. Que o Senhor possa ser o nosso tudo, que nós não venhamos, Pai, querer buscar tesouros passageiros, riquezas e honras. O Senhor pode nos conceder, mas não há maior riqueza, maior honra do que pertencer a Ti, do que fazer a Tua vontade, do que cumprir os Teus planos e os Teus propósitos que são eternos. E eu creio, Pai, nessa noite, corações sendo despertados, o Teu Espírito tocando e falando ao coração de cada irmão aqui nesse lugar, de cada filho, ministrando ao coração deles os sonhos e os desejos. E aquilo que o Senhor já falou lá atrás, nós podemos até esquecer, mas o Senhor não se esquece. Aquilo que Ele falou contigo, a promessa dEle para a sua vida, para a sua família, vai se cumprir. Creia nisso, não abra mão, guarde, proteja. Assim como Ele foi com Josué, assim como Ele foi com Caleb, Ele é contigo, te dando ânimo, força, vigor, vitalidade até o final, até que se cumpra, porque ainda não acabou, Jesus não voltou, você ainda está aqui, você é um propósito do Senhor na face da terra, e Ele tem grandes coisas para a sua vida e através da sua vida. Ele conta contigo, querido, e que eu e você possamos nos enxergar assim como Ele nos vê, como filhos amados, fortes, corajosos, que não temeremos mal algum, porque Ele jamais falhou, e a Sua palavra jamais falhará. Ele não vai falhar, porque Ele é o Deus e Senhor, que cumpre cada uma das Suas promessas. Assim como Ele foi com a casa de Israel, assim Ele é contigo, porque você pertence a Ele. Então somente confia e creia, que Ele já começou a fazer. Aleluia, obrigado Espírito Santo. Ele já começou a fazer, querido. Creia que Ele já está fazendo. Você pode não estar enxergando ainda, mas Ele já começou. E Ele vai completar. Mas o que Ele está me pedindo para falar, Ele já começou. O teu milagre já começou. Aquilo que você desejava de acordo com o coração dele já começou. E Ele vai cumprir. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Porque eu creio que a Tua palavra se cumpre. Nós cremos nas Tuas promessas. E não abriremos mão. Até que nós possamos ver concretizado tudo aquilo que o Senhor prometeu. No nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Pai. Sobre minha vida,
seu jeito. Lança ao chão minha tradição, quebra meus muros de religião. Faz do seu jeito, faz do seu jeito. E lança ao chão minha tradição, quebra meus muros de religião. Faz do seu jeito, faz do seu jeito. Lança ao chão minha tradição, quebra meus muros de religião. Faz do seu jeito e toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida e toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Aleluia, Senhor. Reina sobre as nossas vidas. Toma o teu lugar em cada coração aqui, Deus. Creio que sairemos desse lugar diferente, despertados para esse novo tempo, para essa nova realidade, da qual o Senhor continuará sendo o centro das nossas vidas, quebrando todo jugo, toda religião, toda mornidão, toda apatia, porque nós decidimos nos despir na Tua presença, ser quem nós somos, abrir o nosso coração ao Senhor e conhecer a Ti, ir mais fundo, ir mais profundo, porque há muito mais a ser vivido e conhecido com o Senhor. Que possamos cada dia mais ansiar por mais de Ti, desejar a Tua presença, assim como Davi ansiava e desejava por mais de Ti, poder Te contemplar, poder Te ouvir, Te bendizer, Te adorar, gastar a nossa vida por amor ao Senhor, entregar tudo que somos, tudo que temos em Tuas mãos e vivermos, Pai, os sonhos e as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa semana, Deus. Declaro uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana triunfante, porque estaremos com o nosso coração alinhado ao Teu coração e faremos e cumpriremos toda a Tua vontade nesse lugar, nesse tempo onde o Senhor nos plantou, fazendo a diferença, cumprindo aquilo que o Senhor nos pede, com força, coragem e vigor, seguindo a Tua direção até o final, até que o Senhor venha, Jesus. Estaremos aqui com alta expectativa, mas fazendo a Tua vontade, no nome de Jesus. Te agradecemos, Te louvamos, que você possa aplaudir, adorar, glorificar aquele que é digno. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, queridos? Você que está em casa, na internet, tenha uma ótima semana, Deus te abençoe. Você que é de casa, temos a nossa cantina, que Deus te abençoe, uma semana abençoada e até a próxima, no nome de Jesus. Amém.